Estamos na Casa-Museu do Pão de Ló de Margaride e quem cá entra imagina-se entrar numa casa senhorial. O edifício, que outrora já foi uma habitação familiar, deu lugar à fábrica onde é produzido um dos melhores pães de ló de Felgueiras. Este edifício ainda hoje é uma empresa, é a fábrica, e tem de um dos lados do edifício é uma casa de habitação, portanto era onde eu vivia com os meus pais, que era na altura as pessoas que estavam à frente desta empresa. E a partir do momento em que depois, mais tarde, primeiro faleceu o meu pai e eu mais tarde acabei por vir para aqui com a minha mãe ainda, e depois acabei por ficar cá até hoje. Portanto, a minha vinda para aqui é a sequência normal das empresas familiares. Esta casa existe desde 1730, mas pertence à família Lickfold há mais de 100 anos. O método de fabrico mantém-se até aos dias de hoje. Os batedores de madeira, as formas de barro e os fornos aquecidos a gasóleo ainda se encarregam pelo sabor e pela leveza deste pão de ló. Em termos de aspecto, é o mesmo local, é o mesmo sítio, são as mesmas máquinas, mas há algumas alterações. As batedeiras hoje em dia têm uns motores e antigamente funcionavam à força de braços, tinham umas manivelas e as batedeiras funcionavam, portanto, manualmente. Os próprios fornos, há cerca de 70 anos, estão desta forma, com estes queimadores, funcionam a gasóleo ainda, mas antigamente funcionavam exclusivamente com lenha, para o aquecimento dos fornos. Por isso, há algumas adaptações que foram feitas ao longo destes 122 anos. Tentamos manter o mais aproximadamente possível, mas há uma outra alteração que foi feita ao longo destes 122 anos. Aqui produz-se apenas pão de ló e cavacas de Margaride, um doce feito com a mesma massa do pão de ló que se vendia nas romarias. A receita essa estava engordada há mais de 300 anos. O pão de ló foi o doce que deu origem a esta empresa. Portanto, que eu saiba, desde o início da existência desta empresa, foi o doce original. Depois, mais tarde, que eu não lhe sei dizer quando, mas há mais de 100 anos, iniciamos também o processo das cavacas e até hoje mantivemos sempre exclusivamente estes dois produtos, o fabrico do pão de ló e das cavacas. E para quem bem quiser comer o pão de ló, a faca deve ficar de lado e quanto maior ele for, melhor. As pessoas daqui já sabem e, portanto, consomem este pão de ló à mão. São tradições antigas, eu não lhe sei dizer exatamente a razão pela qual. Eu penso que tem a ver com o próprio corte do pão de ló. O pão de ló antigamente chamava-se pão leve. Ele tem uma dimensão, mas é muito leve, digamos assim. E por isso, o facto de tirar com a mão, penso que é um corte mais natural, ou seja, se eu puser a minha mão e puxar, a massa vai quebrando de alguma forma mais naturalmente. Quando utilizamos uma faca, estamos a forçar um corte. Não sei se esta será a razão, mas penso que fará algum sentido. A questão da massa do pão de ló, sim, é verdade, diz-se que quanto maior, melhor, e eu, por experiência própria, também acho que é a mesma coisa. Um pão de ló de meio quilo, que normalmente é o mais pequeno que nós temos, não tem a mesma leveza, digamos assim, em termos de massa que um pão de ló de 2 ou 3 quilos. Normalmente acha-se que isto é uma conversa de vendedor, a querer vender um pão de ló maior, mas de facto eu acho que se nota a diferença entre um pão de ló mais pequeno e um pão de ló maior. Esta casa é a prova de que os costumes, as memórias e os saberes são elementos culturais que devemos preservar. Connosco não levamos apenas um pão de ló, levamos também um pedaço desta história.